Eu estou recebendo aqui o advogado especialista em direito do consumidor, Sandro Gregório, para a gente falar sobre uma decisão, na verdade, um fato recente, daquela questão da inconstitucionalidade da cobrança da multa do Zona Azul. Essa inconstitucionalidade ela já havia sido reconhecida pela turma do 5º Tribunal de Justiça do Paraná. O Zona Azul recorreu contra a decisão do Supremo Tribunal de Justiça e também o Supremo Tribunal Federal, e agora, pelo que o Dr. Sandro me explicava aqui, o Conselho Estadual de Trânsito reconheceu essa decisão. Doutor, é este o fato novo, o reconhecimento deste órgão de trânsito? Bom dia, seja bem-vindo, prazer em recebê-lo. Bom dia, Rodrigo Melo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bianca, um grande prazer estar aqui com vocês, aqui mais uma vez. Na verdade é o seguinte, essa ação do Ministério Público já foi intentada há alguns anos, um trabalho muito bem feito pelo promotor aqui de Moarama, Fábio Nakanishi, que apontou algumas ilegalidades com relação à lei que cria o estacionamento rotativo em Moarama. Ele obteve sucesso no Tribunal de Justiça, né, com o julgamento do tribunal, por unanimidade de votos, reconheceu que alguns artigos da lei eram inconstitucionais. Notadamente aquele que conferia a menina da Zona Azul, a funcionária da Zona Azul, o poder de polícia, né, para que essa notificação, se não regularizada, se transformasse em multas depois de trânsito, colocando pontuação na carteira do motorista. Então isso foi declarado pelo Tribunal de Justiça do Paraná inconstitucional, né? E aí as pessoas vinham recorrendo, fazendo recursos e tal, com base nisso, e até por não ter transitado em julgado ainda esse julgado do TJ Paraná, não eram reconhecidos. E a novidade agora é que o Conselho Estadual de Trânsito, com base nesse julgamento do TJ, considerou inconstitucional e anulou 12 pontos do prontuário da carteira do motorista aqui de Moarama. Não transitou em julgado a decisão do TJ, então é isso? Eu acredito que eles ainda continuam recorrendo, porque senão ela já teria sido aplicada. O próprio município já tinha cancelado esse sistema de convênio de multas. Haveria uma notificação. Com relação, exato, à Zona Azul, né? Então continuam se aplicando as sanções para aqueles que não fazem a regularização da notificação, que depois que você deixa o cartão vencido, aí é feito e não pago, não regularizado aqueles R$16, transforma numa multa, que eu acredito que agora é de 5 pontos na carteira. Né? Então, essa questão é nula, não pode gerar qualquer tipo de sanção para o motorista, mas vem penalizando bravamente que os municípios, os motoristas de Moarama, alguns perdendo carteira, outros sendo encaminhados para reciclagem por conta disso. Eu particularmente acredito que essa questão de estacionamento rotativo não é infração de trânsito. Na verdade deveria ser revogado a parte do Código de Trânsito que fala que isso é infração de trânsito. Então as pessoas querem fazer uma cobrança obrigatória e forçar o motorista realmente a pagar aqueles R$16, mas querem fazer de uma forma ilegal, que como? Colocando pontos na carteira, quando na verdade deveria fazer uma cobrança administrativa, até com inclusão no próprio Serasa, né, de quem não pagasse, mas jamais ter aquilo como uma infração de trânsito, porque de fato não é. Quando você atinge os 20 pontos na carteira, o Detran te manda uma notificação, dizendo que foi instaurado um processo administrativo, né, de suspensão do direito de dirigir, e te dá um prazo para você fazer um recurso junto ao Detran, né, o chamado princípio do contraditório da ampla defesa, que é um direito constitucional de todo cidadão, é de se defender, né, não ter nenhuma condenação sem direito à defesa, porque aí é absolutamente nulo também. Então ele manda uma correspondência para você dizendo, ó, você atingiu os 20 pontos e você pode se defender junto ao Detran no prazo tal. Aí ele fez essa defesa, ela foi negada, aí fez uma defesa para a Junta de Recursos Administrativos, foi negada, aí em terceira instância, que seria o Conselho Estadual de Trânsito do Paraná, validou. Aí ele deferiu, né, jogou provido esse recurso e tirou toda aquela pontuação da carteira do motorista que tirou ele na iminência de fazer a reciclagem. Muitas pessoas, depois de perderem todas as instâncias administrativas, acabam indo para o judiciário, para evitar de fazer a reciclagem. Hoje, praticamente, é 6 meses sem dirigir, né? Quem tiver a suspensão. Isso é fazer reciclagem, tudo isso. Exatamente. Né? Se o cara matar no trânsito, talvez tenha uma penalidade menor do que cometer 4 infrações o estacionamento rotativo, estacionamento regulamentado. Isso gera uma jurisprudência para casos novos? Por exemplo, eu tive lá problemas, eu posso ingressar da mesma forma? Olha, eles não estão obrigados a seguir essa orientação, mas com certeza amplia, né, ilimitadamente os direitos do usuário, enfim, do consumidor, de buscar o cancelamento desses pontos, porque é uma decisão inovatória, uma decisão nova, né, que foi reconhecido por um órgão importante, ainda administrativo, que tirou, né, essa pontuação da carteira. Com certeza, todos os motoristas que estiverem na mesma situação pode se socorrer, sim, dessa decisão, que é muito importante. Doutor, mas aí o motorista vai ter um processo, um procedimento. Isso é muito custoso para ele?
Quais as fases que ele vai ter que passar? Na verdade é o seguinte, as pessoas mesmo podem fazer, ele não precisa constituir um advogado para fazer isso. Ele pode, ele mesmo, quando chega, toda a multa que ele recebe chega em casa, um prazo para ele fazer o recurso. Muitas pessoas, às vezes, podem fazer a própria mão num formulário lá do Detran. O que eles devem pesquisar na internet é buscar o número desse acórdão, que não é difícil de encontrar, né? Lá pelo Google mesmo ele pode pesquisar, ele busca o número do acórdão, né? E com base nisso ele pode até colar essa decisão numa defesa que ele vai fazer junto a um órgão de trânsito. Então, não tem a obrigatoriedade, como nos processos judiciais, com exceção, por exemplo, no juizado especial, até 20 salários mínimos você não precisa de um advogado. Na justiça comum, obrigatoriamente, você precisa de um advogado, que é as varas cíveis, vamos dizer assim, né? Nas pequenas causas, não. Mas nesse caso específico, não precisa do advogado, você mesmo pode fazer, né? Pode se orientar com um amigo, enfim, e tirar as informações, fazer, aí exercer seu direito à defesa. Acho que é super importante que as pessoas façam mesmo, né? E não sejam penalizadas por um ato que é considerado nulo por uma instância tão importante da nossa justiça, que é de segundo grau, que é o Tribunal de Justiça. Quando há multas, o Zona Azul daí teria que devolver, além de anular os pontos na carteira, devolve o dinheiro também? Olha, se aquele ato foi considerado nulo posteriormente pelo órgão de trânsito, como, por exemplo, pelo Conselho Estadual do Trânsito, automaticamente anulou os pontos. Com certeza o recurso que foi pago, o dinheiro que foi pago, e muitas vezes as pessoas pagam, porque eles continuam recorrendo apenas dos pontos. Mas o simples fato de pagar não quer dizer que ele está reconhecendo, né, a culpabilidade. Ele está pagando para obter aquele desconto de 20% na segunda fase. Porque primeiro você feita uma notificação, né, para a defesa prévia. Quando vem a defesa prévia negada, eles já mandam o boleto para você pagar com 20%. Então as pessoas acabam pagando. Mas se eventualmente for esse recurso for reconhecido lá na frente como válido e nula aquele ato que gerou os pontos e a questão da multa, com certeza deve fazer um protocolo administrativo no Detran e buscar a devolução desses valores, né? A empresa pode ser obrigada a devolver, então. Na verdade, não é nem empresa, eu acredito que vai para o Estado, né? O Estado, o Detran Paraná, que ele recolhe esse valor, porque é uma infração de trânsito, não vai para a empresa, porque é da atividade privada, né? O senhor falava da necessidade desse acórdão do TJ. Se a empresa perder os recursos que estão correndo no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal de Justiça, essa decisão, o que nós podemos ter aí? Olha, vai ter um complicador muito grande, vai depender como é que vai vir essa decisão. Se a decisão retroagir, que o ato é nulo, desde a promulgação da lei, lá atrás, eventualmente os motoristas que tiveram prejuízo aí vão socorrer, né, dos órgãos do judiciário para buscar uma reparação com relação a isso. Porque muitas pessoas tiveram que, além de dispor de recursos, muitas pessoas tiveram que fazer reciclagem, que é um processo muito complicado, trabalhoso, né? Exige muito, praticamente num final de semana, de manhã, à tarde, à noite, você tem que ficar ali, por um ato que era nulo. Então, eventualmente, essas pessoas vão buscar reparação por esses prejuízos que obtiveram. Agora vai precisar saber como é que vai desenrolar o final desse recurso. Se ele vai ter vigência a partir, né, da decisão do órgão superior de terceira instância, que foi lá se é que ainda tem recurso em andamento, que eu não tenho essa informação, ou se vai valer desde a data em que a lei foi promulgada. E todos aqueles consumidores que foram atingidos por esse ato nulo vão com certeza buscar algum tipo de reparação, né? A decisão do Tribunal de Justiça do Paraná é de quando? 2014, 2015? Eu não me recordo agora a data, mas já tem um tempo já essa decisão. Eu acredito que já tinha que ter tido uma decisão, mesmo administrativa dos órgãos, por exemplo, a Prefeitura Municipal, no sentido de não fazer mais com que isso se transformasse em multa, porque isso penaliza muito o usuário local, né? Muitas pessoas falam, porque não colocou o cartão, ou porque deixou o cartão vencer, ou porque efetivamente não regularizou os R$16, que agora é R$16 por caso de carro, por exemplo. Mas efetivamente, se o ato é nulo, não tem que se discutir sobre isso, né? E ele já tem uma decisão do tribunal dizendo que aquilo é inconstitucional. Tudo que é inconstitucional no Brasil nasce morto, né? Então, efetivamente, as pessoas não podem pagar por alguma coisa que é nula e que não produz qualquer resultado. O senhor acha que, então, o Poder Público deveria já rever essa questão da Zona Azul? Já deveria ver a questão da Zona Azul para que as pessoas não sofram mais, são os munícipes, né? E se a Zona Azul tem uma dificuldade para receber o valor, que as pessoas não vão regularizar, essa é a tese, né? Mas efetivamente tem meios para isso. Pode ingressar com ações judiciais, pode socorrer dos órgãos de proteção ao crédito, para negativar quem não pagar, por exemplo, né? E a pessoa que se sentir lesada que vai procurar a justiça para desconstituir daí essa notificação. E tem casos, Rodrigo, de motoqueiros que diz que o papelzinho desaparece. Tem casos, eu vejo comumente na internet, que as pessoas acham na rua aquela notificação, quer dizer, ele sai do para-brisa do veículo e vai para a rua, e muita gente coloca na internet, diz, o seu carro, se você é o dono dessa placa de carro, procure porque você está com uma multa. Então, não existe um meio seguro do consumidor, do usuário, ser notificado
dessa situação. Então, muitas vezes, ele paga sem ao mesmo ter conhecimento que foi aplicada aquela sanção. Porque talvez, por exemplo, se fosse na casa dele, no endereço, seria mais... seria o correto, né? Exatamente. E aliado a tudo isso, de que você tem um número insuficiente, uma grande área de abrangência dessa empresa, da Zona Azul. Isso aí é fato, a gente pode verificar. Tem regiões do município que você deixa o carro, pode deixar sem o cartão às vezes, que às vezes não é multado, e às vezes é multado. Por quê? Porque não encontra uma menina, e às vezes você quer comprar o cartão também, não tem. E aí as pessoas, não, tem lugar para vender, tem um aplicativo, tá. Mas e a pessoa que vem de fora? O Moarama é um polo regional de uma grande região, que as pessoas vêm fazer compras aqui, às vezes deixa o carro e tal, não tem essa informação, e acabam sendo penalizadas. E é importante também dizer que essas meninas, as funcionárias, anotadoras da Zona Azul, não têm qualquer responsabilidade com relação a isso. Elas obedecem ordens, cumprem ordens, efetivamente, e não deve ter qualquer tipo de julgamento negativo em relação ao trabalho delas. Elas são apenas orientadoras, funcionárias que cumprem ordens de uma parceria do município de Moarama com essa concessionária de estacionamento rotativo, que é a Kaiowá, assessoria. É uma concessão pública, certo? Isso, a concessão. O município tem uma lei específica para quebra de contrato de uma concessão pública. Se não está oferecendo o serviço que foi desejado, que a empresa venceu a licitação, pode romper. Por que até hoje não foi feito isso? Na verdade é o seguinte, já houve várias interferências da própria Câmara Municipal, da sociedade como um todo, mas isso que é um contrato, que tem que ser mantido o contrato. Salvo engano, esse contrato vence esse ano. E consequência disso é que esse contrato vai acabar sendo extinto, né? E aí o município vai ter que municipalizar e colocar as agências de trânsito do município, né? Então, fatalmente é o seguinte, os contratos devem ser discutidos e toda vez que existe um desequilíbrio contratual, tanto para o lado do município, bem como para o lado da concessionária, ele pode ser discutido. O contrato pode ser discutido a qualquer momento. Existe um preceito constitucional da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Se esse interesse privado está sobrepondo ao interesse público, especialmente das pessoas do município de Moarama, que efetivamente estão sendo penalizadas, e você verifica que a sociedade de Moarama tem uma rusga, né, tem uma relação de nojo com esse serviço que é essencial para o município de Moarama. O Moarama não pode ficar sem a prestação de serviço de Zona Azul, porque o estacionamento se torna as avenidas principais do município, onde está o comércio. Inviabiliza tudo. Inviabiliza por completo, porque era mal utilizado e foi implementado justamente esse estacionamento rotativo para que houvesse democracia no uso das vagas. As pessoas têm que usar a vaga 1 hora, 2 horas. Agora tem que ter critério justo para isso. Muitas vezes a pessoa chega no carro, iniciou ali o início da anotação, não tem mais como socorrer, o próprio celular das meninas impossibilita isso, né? Então a pessoa chega no momento que ela está iniciando, não tem como retornar mais. Então são situações que deveriam sentar o município, essa empresa, para encontrar soluções para os munícipes, né? Para verificar essa questão. Eu lembro que no tempo que eu estava ainda no PROCON, quando começou o serviço, por exemplo, para você ter acesso ao cartão de 10 minutos, você tinha que comprar um de 50 centavos ou de R$1. Então nós tivemos um trabalho importante do PROCON naquela época, com a imprensa em parceria, e acabou que eles picotearam, né? Porque aquilo era uma venda casada. Quer dizer, para você ter acesso à tolerância, você teria que comprar um cartão, dispor de dinheiro. Então, se você não tivesse dinheiro, você não tinha como ter acesso à tolerância. Então, isso era ilegal também. Naquela época, nós verificamos isso e conseguimos convencer a empresa, sem qualquer abertura de processo administrativo ou judicial, de que deveria fazer a coisa certa. Mas é o que você disse, é um contrato que não satisfaz a população, que traz tanto de sabor para a população, deveria ser revisto, deveria ser analisado para adequar as condições, né? Doutor, tem inclusive problemas com relação a... Eu sei que tem alguns golpes que as pessoas tentam passar, inclusive. Eu já fui abordado por uma pessoa, por exemplo, me pedindo dinheiro para inteirar o dinheiro que ela precisava pagar ao Zona Azul. Uma vez eu ajudei. Na outra, a mesma pessoa, de novo, na mesma situação, no mesmo lugar. Quer dizer, também dá margem para esse tipo de coisa, não? Isso que na verdade, aquele cartãozinho é uma moeda, né? Dinheiro, então as pessoas realmente... Eu até estou me surpreendendo com essa informação tua. Eu não tinha conhecimento disso, mas você vê. 2 vezes no mesmo lugar. Com certeza dá margem para as pessoas, uma justificativa para pedir dinheiro, né? Você vai deixar a pessoa ser multada ali, porque de repente ela não tem R$2, R$3? Exatamente, aí você pega de gancho que a população tem uma certa, uma insatisfação completa. Eu vi isso porque tem um vídeo de uma entrevista sobre Zona Azul, aqui em Moarama, que deu mais de 55 mil visualizações. É metade exata da população da cidade de Moarama que se interessou por esse assunto. E você vê outras coisas polêmicas que não chega a 10% disso. Uhum. E 10% já é muita coisa. Agora você imagina metade da cidade se interessar por esse tema. Então, de fato, utilizando essa questão, consegue até mais, né?
convencer facilmente a pessoa que vai doar o dinheiro para que não receba punição e em contrapartida, faz com que a empresa venda os cartões no atacado. Porque o que parece que essas notificações é vender o cartão no atacado. Né? Nada mais que isso, né? Exatamente. Doutor, obrigado pela participação com a gente aqui. Essa reportagem, essa entrevista, né, depois vai estar lá no nosso site na internet, no biancafm.com.br, para quem quiser escutar de novo. Um abraço, obrigado. Rodrigo, eu que agradeço mais uma vez a participação. Quer dizer, desejar para você um ótimo trabalho, agora em novo formato, novo horário, mais tempo, não é isso? Isso. Você contribui muito com a nossa sociedade aqui de Moarama. E eu quero dizer para você que para mim é uma honra, sempre uma satisfação e sempre vou estar à disposição sua e da Bianca. Um grande abraço a todas as pessoas que nos acompanharam e tenham todos um bom dia.